Oi, tudo bem com você? Sou o professor Fábio Moreira. Vamos falar um pouco sobre desemprego, mercado de trabalho, como buscar uma vaga de emprego, além de umas possibilidades ou umas ideias de como trabalhar prestando serviço na área da biblioteconomia. Vem comigo, vamos lá. Eu sei, é difícil. Parece que tudo dá errado, as portas parecem que estão fechadas. Eu converso com um aqui, com outro ali, entrego um currículo, faço uma entrevista, participo de eventos, mas parece que nada acontece. O que eu digo é não perca a esperança. No Brasil, hoje, primeiro semestre de 2019, são mais de 13 milhões de desempregados. É muita gente procurando emprego. Se pegar os números do IBGE, vamos perceber que a maioria dessas pessoas não possui uma qualificação profissional. Então, por que muitas empresas demitem as pessoas que têm um nível superior? Por conta do comportamento. Hoje, as questões ligadas ao desenvolvimento pessoal, à comunicação, ao relacionamento com os colegas, a forma como eu me relaciono com os outros, a interatividade, a adaptabilidade, a flexibilidade, isso conta muito no mercado de trabalho. Não tem mais como ser aquele profissional que as pessoas dizem dentro da caixinha. É preciso hoje pensar um pouco mais além, pensar além da questão teórica. Vamos dar uma olhada nessa nossa aula que a gente pode discutir sobre esse tema. Vamos falar de currículo. Currículo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse que me encaminhar o seu currículo agora, nesse exato momento, ele está atualizado? Não vale mentir, hein? Olha, toda vez que eu estou procurando trabalho, uma recolocação profissional, o meu currículo tem que estar sempre atualizado. Já ouviu falar na lei de Murphy? Pode ser que você tenha que entregar um currículo para alguém rápido, encaminhar para alguém esse currículo, e aí está sem internet, não tem tempo de atualizar, então vale a pena deixar o currículo sempre atualizado. Uma outra dica é ter o que? O portfólio. São o que? São as atividades que você já fez, os projetos que você já participou. Então é legal que você comece a documentar tudo que você faz, todas as atividades bacanas que você já fez. Então tira foto, escreve um pequeno texto sobre isso e deixa isso com você. De repente você pode salvar isso no formato digital ou impresso e levar isso quando você for fazer uma entrevista de emprego ou conversar com alguém sobre uma oportunidade de trabalho. Tem também a questão do trabalho voluntário, que pode abrir portas para você. De repente, é uma experiência nova que você vai ter em um setor e isso pode te ajudar a identificar aí oportunidades em outras áreas. Por fim, o trabalho de conclusão de curso. Muita gente não dá a mínima para o TCC, só se preocupa no momento que está fazendo. Mas, dependendo da pesquisa que você fizer, isso pode abrir portas para você. Pode mostrar para você aí uma oportunidade de trabalho e até identificar isso no momento de uma entrevista de trabalho para você desenvolver um pouco mais esse tema. A proposta dessa aula é a busca de trabalho no setor privado. Se você tiver interesse no setor público ou em concursos públicos, vale a pena dar uma olhada no trabalho da Thalita Gama e da Priscila Patrício, onde você vai ter lá informações sobre as vagas no setor público, assim como dicas de como estudar e como concorrer a uma vaga nesse setor. Aqui, alguns locais onde você pode buscar vagas de emprego. Você tem o Bibliovagas, um trabalho bem interessante lá do Nelson, do Rio Grande do Sul, onde concentra aí algumas vagas dentro da área de biblioteconomia. Você tem o IDED, o Glassdoor, que são mais voltados para o ambiente executivo, mas você consegue encontrar algumas coisas aí na área de biblioteconomia. Temos aí o LinkedIn, que hoje não dá para ficar fora do LinkedIn, é importante que você tenha um perfil lá, que você siga as empresas que você acha interessante ou gostaria de trabalhar, tem as conexões, então isso pode te ajudar bastante dentro desse cenário. Temos o vagas.com, as pessoas às vezes reclamam do vagas.com, mas se você souber trabalhar ali com os filtros, ajuda também nessa possibilidade. Uma outra dica é pegar aquela revista Exame com as 10 melhores empresas para se trabalhar, aquela classificação
avaliação que eles fazem das empresas e de repente ver como encaminhar o currículo para essa empresa, como preencher a ficha lá no banco de cadastro de currículo. Acho que vale a pena dar uma olhada nesse cenário aí. Nem sempre quando você acessar esses sites de busca de vagas de emprego, você vai identificar lá no título da vaga biblioteconomia ou bibliotecária, bibliotecário. Provavelmente você vai ter que analisar o descritivo dessas vagas. Vamos dar uma olhada em alguns casos e entender como a gente pode trabalhar nessa sistemática. Vamos dar uma olhada nessa vaga, desenvolvedor de conteúdo. Veja que aqui ele diz, elaborar textos de caráter científico em diversos formatos. Depois, aqui embaixo, ele traz um tema bem interessante. Deixa eu marcar aqui para vocês. Habilidade de pesquisa de fontes científicas, experiência em práticas editoriais. Muito daqui a gente aprendeu no curso de biblioteconomia. Então, vale a pena dar uma olhada no enunciado das vagas e depois no descritivo das vagas e ver como que a gente consegue se encaixar aí. Vamos ver um outro exemplo. Esse daqui já é mais tranquilo. Pesquisador, deixa eu marcar aqui. Pesquisador de SEDOC, pesquisador júnior de SEDOC. Apoiar o desenvolvimento de atividades na gestão documental de acervo. Também tranquilo. Depois, aqui ele traz algumas questões específicas, por exemplo, a área de arquivologia, ciência da informação, biblioteconomia e história. Então, quando eu faço um filtro, quando eu começo a analisar o descritivo das vagas, eu consigo identificar aí onde eu posso encaixar. Então, vejam, a ideia de trazer isso para vocês é que quando você se forma em biblioteconomia, você não tem que ficar restrito somente à área das bibliotecas. O conteúdo que você aprendeu em sala de aula pode ser aplicado em outras áreas do conhecimento. Então, essa é a dica, é você conseguir empregar os conteúdos que você aprendeu em sala de aula em outras áreas. Afinal, a biblioteconomia vive pregando a interdisciplinaridade. Eu acho que a gente tem que começar a colocar isso em prática. Aqui algumas ideias para você pensar aí e de repente ser um start para você começar um negócio. Primeiro, trabalhar com projeto de leitura e mediação em escolas particulares. Você faria um investimento no pequeno acervo de livros infantis e faria mediação disso nas escolas. Então você levaria esse pequeno acervo, faria mediação com relação aos alunos. Você poderia cobrar aí o valor de hora-aula dentro desse processo. 2. Trabalhar a interpretação de livros do Enem, do vestibular, de uma forma geral. Você faria a leitura dos livros indicados e depois faria ali uma roda de conversa faria uma discussão, uma grande discussão sobre essas obras. Muitos alunos têm dificuldade com relação à interpretação de texto. Então você faria a mediação desses livros. Você poderia cobrar aí por aluno, poderia cobrar aí por encontro. Então vale a pena. Uma outra possibilidade é trabalhar com a gestão de documentos e informações gerais sobre políticos. Teve uma colega que fez um trabalho pioneiro aqui em São Paulo, onde ela trabalhou a catalogação e classificação de discursos, de fotos, imagens, toda a memória de um político renomado aqui de São Paulo. Por falar de memória, a gente poderia pensar aí também a gestão de acervo de artistas. O Senac São Paulo fez um tempo atrás um trabalho bem interessante com as roupas do Ney Matogrosso. Uma bibliotecária fez a catalogação, a classificação dos figurinos e depois isso acabou virando uma exposição. Então é uma possibilidade que a gente tem de trabalhar com outros artistas. Fora que você tem a possibilidade de trabalhar ainda com a questão da normatização de trabalhos acadêmicos, isso alguns bibliotecários já fazem, trabalhar com ficha datilográfica, com atualização de currículo Lattes. Então são algumas possibilidades que a gente tem de empreender a partir dos conteúdos que a gente aprendeu em sala de aula. Se você quiser saber um pouco mais sobre empreendedorismo e inovação, vale a pena dar uma olhada no site do FIEB, Fórum de Inovação e Empreendedorismo na Biblioteconomia.
Lá você vai encontrar conteúdos interessantes sobre essa questão. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, eu já ganhei o dia. Então, um grande abraço e até a próxima.